Bom dia, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação revê-los, mesmo que seja online. A nossa produção hoje, já que o Dr. Jean encontra-se no Canadá, e isto, obviamente, cria um pequeno obstáculo para tentarmos fazer lá na PUC, que o acesso às vezes fica um pouco difícil bom, acaba sendo melhor utilizarmos desse instrumento online. Mas antes de passar a palavra ao Jean, alguns recados paroquiais. Esta apresentação vai ser a última desse semestre. Nós teríamos mais uma apresentação, mas a semana que vem quinta-feira é Corpus Christi, a PUC vai estar em recesso na sexta e no sábado, e na outra semana, a última semana de junho, é o final de semestre. Então, complicou um pouquinho. Então, a apresentação, que seria da Lígia, ela vai para o próximo semestre, sem problemas algum. Mas o próximo semestre nós vamos ter uma série de atividades, como é comum no NEAD. Teremos o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que vai ser em Belém do Pará, em agosto. Temos também em agosto as rotas de integração aqui em Foz do Iguaçu, que estão abertas as inscrições ainda para os trabalhos. Para o envio dos trabalhos, nós teremos uma mesa, terá uma mesa também do NEAD, terá uma mesa da Comissão de Direito Internacional. Então, esse é um dos aspectos que nós vamos trabalhar. Em outubro tem o nosso congresso do NEAD. Também tem uma atividade que está sendo coordenada pela Bianca, que ela é um congresso na parte de direito tributário. Bianca, você está aí? Bom dia, professor. Tô sim. A Então, gente vai, você, por favor, na, fale do evento. a gente vai fazer na última semana, a gente alterou a data, vai ser de 27 a 29 de outubro. E a gente não posso contar ainda, mas a gente está trazendo muita gente grande do direito tributário aqui para Curitiba. Então a gente conta com a presença de vocês. Vai ser presencial, vai ser lá na PUC, mas depois eu conto mais informações. Então, também e vai ter participação de alunos ou nem tantas participações assim para publicação. Para publicação parece que não, professor, porque a gente vai estar dentro do Universitas, né? Por isso que a Ah, nossa sim. data foi alterada. Daí a gente vai ficar sem as submissões de artigo. Tá certo. Não, tudo bem, sem problemas. É que nós também, quando fazíamos o congresso, dentro do Universitas, independente do Universitas, nós também publicávamos, fazíamos a publicação. Era um evento junto com o Universitas, mas só que esperar a data do Universitas acertar, às vezes é meio complicado. Mas tá aí a dica, é um tema importante e acho que para vocês sempre soma. Sempre soma. Mesmo porque eu estive conversando com o professor, o professor orientador da Bianca, o professor André Foloni, e há uma possibilidade de avançarmos de um projeto comum que é a respeito da OCDE. Mas isso é uma coisa mais para frente que eu converso com vocês mais adiante. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Isso vai ser avisado mais adiante. Então, significa dizer o seguinte: então, teremos uma série de atividades no segundo semestre e também teremos as apresentações. Em julho, eu mando as datas, os cronogramas, e aí, como sempre, é uma questão de rapidez, a escolha da data das apresentações.
A escolha de datas de apresentações ela acaba sendo muito importante. É verdade que temos aí duas datas que temos os nossos mestrandos e doutorandos. Então, no caso do doutorado, serve de qualificação da tese. E no caso dos mestrandos, de qualificação da dissertação. Funciona na própria estrutura. Não há problema nenhum em relação a isto. E da- é uma maneira de você se testar antes de ser examinado lá pelos aqueles sorridentes professores. Bom, dado esses recados, o tema de hoje é um tema que é extremamente desafiante porque marca o fim de uma época. Marca o fim de uma época, o fim de uma influência que ela começa, se nós fôssemos localizar historicamente, há um acordo lá no século XVI entre o Império Otomano e a França, que a curiosidade era que o preâmbulo começava em nome de Deus clemente e misericordioso, e que é, o Império Otomano ele chegou a dominar boa parte do norte da África, né? No auge da expansão, quando a queda do Império Fatímida, ele se expande bastante. Mas é a partir do século XIX que a França começa efetivamente a se expandir para o norte da África. E vai chegar, em um dado momento, a ocupação francesa é uma ocupação importante, significativa, e o processo de migração ela é considerável. Nós vamos ter episódios terríveis na independência, principalmente lá da Argélia, mas não só da Argélia, mas principalmente da Argélia, né? A Argélia teve consequências mais dramáticas para a história da França, acabou sendo a causa da queda da Quarta República, e ela passa a ser um símbolo. Mas, independente disto, a França sempre teve, principalmente na Europa, na África Ocidental, uma influência gigantesca. É a moeda, a emissão da moeda era por conta ainda né, mas por conta dos franceses. É um detalhe importante, mas que apresenta nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos, uma queda substancial de influência. É uma queda substancial de influência. Algumas políticas equivocadas francesas, algumas incompreensões com quem está lidando, a questão da necessidade interna da população autóctone africana, ela então acabou gerando algumas distorções importantes. E o tema do professor Jean é um tema é, sensível de alguém que eh, é, faz parte dessa estrutura. O Dr. Jean, ele é senegalês, eh, eh, embora fale bem o inglês, é francófono, então um aspecto importante desta influência histórica sofrida pela França e a identificação deste problema que ele levanta, ela tem consequências gigantescas. Nós não somos, mesmo aqui no Brasil, não somos imunes a essa questão, a essas consequências. É um reajustamento de influências e que as consequências ainda são imprevisíveis. Então, doutor Jean, a palavra é sua. Muito obrigado, é sempre uma satisfação revê-lo. A palavra é sua, Jean. Muito obrigado, professor, e bom dia a todos. Como o professor acabou de falar, hoje esse tema é um tema que é muito sensível para mim,
porque é alguma coisa que tem a ver diretamente, então, com o meu país também, que é o Senegal. E hoje, quando estamos a falar hoje desse declínio da França na África francófona, ele levanta diversas questões hoje, que sejam geopolíticas, históricas, mas também diplomáticas também. E desde a década de 1960, a França mantém laços privilegiados com suas ex-colônias na África francófona, que é a maior parte da África Ocidental, e por muito tempo foi chamado dessa relação França-África. E a França-África, ele se refere a um sistema complexo, frequentemente criticado, de relações entre a França e suas ex-colônias na África subsaariana. E esses laços descritos por alguns como neocolonialistas e são exercidos em particular nos planos, seja econômicos, diplomático e militar ou monetário também. Em suma, a França-África é o nome dado a essas relações privilegiadas e frequentemente secretas que visam exercer influência francesa sobre esses países após as suas independências. No entanto, nos últimos 15 anos, houve um claro declínio dessa influência da França no continente, e particularmente, como eu acabei de falar, na África Ocidental, mas também uma pequena parte também da África Central, onde ele tem alguns países que também eram ex-colônias também da França. E esse declínio hoje se manifesta não apenas pela perda da influência política ou militar, mas também pela perda de credibilidade exacerbada por percepções negativas e também crescentes protestos também dos jovens os africanos desses países que estão a manifestar contra a presença dos bases militares francesas então nos nossos países. E essa falta também de previsão põe em questão o que até recentemente era considerado um dos pontos fortes então da França, que era a sua diplomacia. E com a expertise que a França então tinha sobre o continente africano, e com a sua forte diplomacia, isso vai se justificar com mais de 42 embaixadas para 49 estados subsaarianos, mas também a presença de mais de 6.000 soldados mobilizados nesses países africanos, acima de tudo uma presença histórica que sobreviveu à descolonização. Sucessivos governos franceses, todos eles se orgulhavam de conhecer mais a África do que os outros países então europeus. Mas na realidade, a África francófona hoje, então, quer mesmo ter a sua independência total, ter a sua soberania, por isso que estamos a romper todos esses laços que a França, então, tinha, então, dentro dos nossos territórios, até essas bases militares, que para nós é alguma coisa que não faz sentido que um país soberano então, tem que ter as suas, tem que dominar mesmo os seus territórios e não deixar um outro país ter uma base militar ou tentar se inserir dentro então das decisões políticas então dos nossos países. E com essas bases militares vamos ver que houve mais de 52 intervenções militares francesas na África entre 1964 até 2014. E na África Ocidental hoje, como a gente viu nos anos passados, que não faz muito tempo também, vários golpes de Estado que ocorreram nesses últimos anos. O primeiro foi no Mali, que foram dois mesmo, no mesmo ano, 24 de maio de 2021, que era o último golpe de Estado. E depois do Mali, vamos ter também a Guiné-Conakry, que foi 5 de setembro de 2021. Vai seguir o Burkina Faso, no 24 de janeiro de 2022. Vamos ter também o Níger,
em 26 de julho de 2023, e o último que foi no Gabão, 30 de agosto de 2023. Então, são esses eventos que fazem parte de um cinturão de golpes de Estado que se formou na região então ocidental da África. Então, marcado por essa série de golpes militares. E esses, todos esses países que eu acabei de citar são militares que estão no poder nesse momento. Ok. Não, pode passar aqui. Tá bom. É lá. Aí depois, a segunda parte que eu vou abordar aqui, falar, vai ser sobre os sinais de um claro declínio da presença francesa. E vou começar com alguns pontos também que eu coloquei aqui para a gente debater sobre um desafio nas parcerias militares entre a França e esses países, suas ex-colônias. E essa parceria hoje, vamos notar uma retirada dessas tropas francesas no Mali, sempre o Mali que começou primeiro e depois vai seguir o Burkina Faso e o Níger, que são os três países que tiveram os primeiros golpes então militares nos anos passados. E após essas tensões diplomáticas com essas juntas governantes, que foi formado como o Estado, a Aliança do Estado do Sahel, que chama AES, que é o Mali, o Níger e o Burkina Faso. Eles formaram uma confederação agora e compartilham desafios comuns, incluindo a insegurança ligada ao terrorismo e ao crime organizado, mas também bem como as dificuldades socioeconômicas que esses países então têm em comuns. E o outro ponto também é a rejeição de operações como Barkhane ao Serval, então percebidas como interferência neocolonial para esses países africanos. E a Operação Barkhane é uma operação militar conduzida no Sahel e no Saara pelo exército francês, com a assistência secundária de exércitos aliados que visa combater grupos armados jihadistas em toda a região do Sahel. E É, só, essa. Jean, comente a região do Sahel, que é o pessoal que não é muito afeito a essa região desse clima médio aí entre divisa entre o deserto e as Deserto. savanas. Então, o Sahel, ele vai, se você pegar o norte do Senegal até na Mauritânia, o deserto, porque não sei se eles já ouviram falar do deserto do Saara, Sim, sim. o deserto do Saara, então, é toda essa parte do Níger, do Burkina Faso, e ele pode ir até mesmo na Algéria, tá? Então, é toda essa parte aí, que é a parte, então, do Saara hoje, que tem um clima muito quente, muito deserto, porque é o deserto que domina essa parte. Então, os jihadistas passavam pela essa parte para poder, então, entrar, por exemplo, no Mali, no Burkina Faso, e tentar destabilizar esses países. Por isso que essa região é chamada a região, então, do Sahel ao Saara. Sim. Ok. E depois, então, vou continuar aqui, porque, então, essa operação que foi chamada do Barkhane, então, do exército francês, eles estavam nesses locais mesmo do Saara, então, para tentar combater esses jihadistas com assistência secundária dos militares do Mali, mas também do Burkina Faso. E então foi para o governo do Mali, isso não foi um sucesso. Daí por isso que o governo do Mali queria se separar, então acabar com essa parceria então militar com a França. Mas a França não gostou porque tinha também os interesses deles nessa parte também. Eh, tem muitos interesses franceses e a França não queria mesmo então deixar o Saara então para
voltar. Então, isso que trouxe, então, todas essas tensões, então, diplomáticas entre os dois países, sobretudo na luta, então, dos interesses de cada um. E Barkhane, é, o é, Serval é é o Barkhane. mesmo? Barkhane. Não, porque aí, então, o Barkhane ele foi lançado em 1º de agosto de 2014 e ele que substituiu a Operação Serval e então, Hyper-V, porque tinha a Operação Serval e Hyper-V. Mas como esses dois, então, não estava dando certo, aí eles foram substituídos, isso substituído pela a Operação Barkhane, que é o último, né, que foi lançado em 1º de agosto de 2014. Então, ela foram percebidas como interferência neocolonial. Então, claro, a É França isso está mesmo, sim, claro, defendendo o seu interesse. isso. Aham. Aí, então, o Mali, o governo do Mali e Burkina também Faso, o Mali, então, queria acabar com eles. Eu que também trouxe tudo isso porque o Mali falou que parece que a França não estava com Mali, porque como a gente pode entender que a França, com todo o material que ele tem, com toda a potência que ele tem, então, do seu exército, não consegue combater os jihadistas durante mais de 10 anos. Então, e não tem avanço. Aí o Mali queria mudar de parceria para trazer os russos. Então, a Rússia com, como que mais chama mais? Então, Wagner. Não sei se você já ouviu falar, então, do Wagner. Wagner. Não. Sim, então são russos também. Acho que é uma força armada lá na Rússia. E o Mali agora então está trabalhando com eles, mas estou ouvindo falar também esses dias passados que parece que eles também vão deixar também essa parceria então com esses russos, porque quando o Mali fez a parceria com a Rússia para trazer essas tropas também tá, para combater, para ajudar a combater os jihadistas, a França não gostou muito, porque a França não se dá bem também com a Rússia, os Estados Unidos também, então isso que aí então trouxe mais problemas mais diplomáticos entre esses dois países. E- Jean, só me permite fazer uma contextualização para Uhum, o pessoal poder entender. Pense, nós estamos falando de uma área maior do que o Brasil, ah, seriam uns 9 milhões de quilômetros quadrados, e que os franceses eles exploravam com privilégios as riquezas produzidas nessas regiões. Então, uhum, era uma defesa dos interesses franceses. Pense, as minas de urânio, minas de uhum, diamante, Então, uhum, empresas francesas que tinham esse benefício, embora fossem países que se tornaram independentes na década de 60. uhum, Os franceses mantiveram um certo controle, bastante, às vezes, até na questão da moeda, mas então, e nos interesses, na defesa dos interesses. Eles se tornaram independentes, mas ainda sob uma certa tutela francesa. E veja, nós estamos falando de uma área superior ao território brasileiro. É claro, imagine, eu sou agora um Estado independente, mas quem está explorando minha riqueza continua sendo a potência colonial, principalmente. É claro que eu quero ter esse direito de dizer não, às condições. Então, é uma questão complexa, na medida em que também, a partir da Revolução iraniana, veja que coisa, né? Nós vamos ter o surgimento de uma feição um pouco mais radical, um movimento um pouco mais radical, mais purista, e que encontrou no norte da África um cenário extremamente propício para o desenvolvimento. Pessoas que eram excluídas, você não tem alternativa, então você cria um ambiente muito grave. Se cria um ambiente muito grave que pode desestabilizar os governos. Então, o que acontece? O que o professor Jandir está colocando esses governos, eles tentaram ajuda francesa, não deu certo. Bom, então vamos ver quem pode ajudar. Aí aquele movimento que no início da invasão da Ucrânia
teve muito sucesso, aqueles russos mercenários, eles acabam sendo contratados e com relativo sucesso. Um sucesso inicial positivo, porque eles não, quer queira, quer não, embora não seja mais a União Soviética, eles representam uma alternativa àquele modelo neocolonial, que é um modelo. Nós não estamos falando de capitalismo, não é nem um modelo capitalista, é um modelo exatamente mercantilista, no pior dos conceitos que nós temos. Então, ou seja, é um desprezo, é um problema sério, e que cria ressentimentos. E que cria ressentimentos. Então, esse movimento passa a ser um movimento natural. Quando há uma opção, passou a ser um movimento natural. Desculpe, Jean, só para contextualizar. Não, tá certo. Tá certo. Eu posso continuar? Pode, por favor. Obrigado. Obrigado, professor. Portanto, a França vai iniciar a retirada gradual de suas tropas militares na África Ocidental a partir de 2022, com datas específicas de retirada dependendo do país. E vamos ver no Senegal com o novo presidente, em dezembro de 2024, ele vai anunciar sua intenção de encerrar a presença militar também no Senegal até o final desse ano 2025. Então, não vai ter mais base militar no Senegal. E a Costa do Marfim anunciou também a retirada de algumas forças francesas em dezembro de 2024, com o retorno da base de Port-Bouët em janeiro de 2025. E o Tchad solicitou ao exército francês também que deixasse o território definitivamente até o final de janeiro desse ano, 2025. No Gabão também está em andamento, com uma redução significativa de tropas para atingir cerca de 100 soldados até 1º de julho de 2025. E alguma coisa que você tem que anotar aqui é que o Gabão ele abriga uma das duas últimas bases militares francesas permanentes na África agora. E a França tem que reduzir os seus soldados até 1º de julho apenas em cerca de 100 soldados, em comparação com mais de 1.000 há uma década. E o segundo país que nesse momento tem bases militares também é o Djibouti. Djibouti, acho que muitos de vocês não vão entender, nunca ouviram falar desse país, que é um pequeno país também, que fica na África. E o Djibouti, o que me assusta é que esse país ele abriga muitas bases militares. Os franceses estão lá, os americanos abriram também uma base, até a Ásia, a China, o Japão, temos a Itália também, a Rússia também está lá. E até estou ouvindo também que a Alemanha e a Espanha também estão também no caminho também para abrir umas bases militares lá. E o questionamento que eu tenho é que porque todos esses países estão interessados então para abrir essas bases militares então nesse país e ainda na África. Não, Então, esse é fácil de responder, né? é, Aí você vê então a posição a geográfica do posição Djibouti, geográfica, ela então é está isso ali, aí. então é na saída do Mar Vermelho. Então você vigia o Mar Vermelho, você pode trancar o Mar Vermelho. Então, Isso aí. é uma posição estratégica. E o É. Djibouti acaba, porque é uma população, os afários e SARs, Uhum. há uma divisão entre eles, né? Mas É. e é explorada de uma maneira hábil, como uma forma de uma arrecadação. A população é relativamente pequena, Muito pequeno. e aí acaba sendo uma maneira de você ter um retorno financeiro, porque a base, ela é um arrendamento de território, né? O É. que é uma base militar? É um arrendamento de território. Você está arrendando, pense em termos de direito civil, o arrendamento. A mesma coisa acontece entre estados. Há um arrendamento. E aí você ocupa aquelas regiões,
e o Djibouti recebe um valor que é um valor significativo, é uma forma de você ter uma renda, né? Uma forma de ter uma É. renda, sem perder o território. Então, é uma coisa bem interessante. Imagina, tem uma base chinesa lá, tem uma Chile, base até americana, Japão. Então, até tem a Japão base. tem. Até É, Japão. é uma coisa interessantíssima. Então, É, é um fenômeno realmente curioso. é. E era um território francês, né? Não dá É, para esquecer. Esse é o caso bem curioso mesmo. é. Por favor, continue, O- professor. Obrigado, professor. E o segundo ponto que eu vou também abordar aqui é a influência política e diplomática a meio mastro. Aí vamos notar a ruptura gradual com as elites políticas africanas tradicionais. Então, quando falamos aqui de tradicionais, são os que muitas vezes foram treinadas na França, né? Que fizeram todos os estudos lá, formados lá, e depois voltaram para a África para ser políticos e depois dirigir os nossos países e aí ficar, como a gente fala, à la merci de la France. Então, é tipo, eles vão então estar ao lado mesmo então dos franceses, né? Então a seguir a política mesmo então da França. Então essa ruptura que muitos países, hoje todos esses países que eu acabei aqui de anotar, de citar, então estão a romper. E só vemos hoje os que estão a dirigir esses países, além que eu vou tirar o Costa do Marfim, todos os outros são jovens, são jovens, outros são militares, que não tem nada a ver com esses ex-elites políticas africanas que foram formados na França. E a maior parte hoje dos nossos presidentes foram formados mesmo na África, mesmo se eles saíram estudar, mas eles têm uma outra visão que eles têm do mundo, uma outra visão da França e um outro discurso também da França através então da juventude hoje que é muito instruída e que querem também acabar com a política francesa nos nossos territórios. Veja que Temos interessante. Veja que interessante. Não é diferente da prática um pouco anterior, é verdade, de Portugal em relação ao Brasil. yeah, Portugal havia proibido qualquer ensino superior do Brasil na época do governo do Marquês de Pombal. Ele proibiu qualquer educação superior. A formação superior tinha que ser feita em Portugal, principalmente tanto em Lisboa como em Coimbra, principalmente Coimbra, era onde se formavam os que depois voltavam para o Brasil. Então, o modelo era um modelo português, é um yeah, modelo de domínio. A França repete isso, ela sempre repetiu. Você mesmo teve a oportunidade de estudar na França, você sabe, lembra disso? Você acabou vindo para cá, mas você tinha a oportunidade de estudar na França. é, Facilita-se essa questão e coloca-se uma mentalidade própria para determinado tipo de estudo, né? Voltado a determinado tipo de estudo. Isso é muito interessante. Muito interessante. É uma maneira de perpetuação do poder, né? Eu é, crio elites que são afinadas com o meu pensamento. isso, isso mesmo. Obrigado, professor. E o segundo ponto é a crescente rejeição ao franco CFA, então, que é um símbolo da independência econômica pós-colonial. E hoje acho que temos mais 8 países que estão usando essa moeda, que é uma moeda pós-colonial que foi implementada pela França depois então da independência desses países. E mesmo no Senegal, o tema central durante as eleições do ano passado do atual presidente, do atual partido, era mesmo focado então nessa rejeição ao franco cefas para mudar a moeda para trazer uma outra moeda que não é uma moeda pós-colonial. E acho que daqui 2 anos ou 3 anos acho que vamos
poder, enfim, então mudar essa moeda para colocar uma outra moeda que vai responder mesmo às nossas realidades e também da realidade também do nosso povo, do nosso país. E que tenho certeza que vai ser então alguma coisa melhor então para todos esses países que estão usando o franco CFA. E outro ponto também que eu queria trazer aqui é sobre as Nações Unidas, né? Como sabemos, a França é membro do Conselho de Segurança. E a França ele lidera os assuntos africanos, o que significa que ele elabora as resoluções. É uma organização onde a influência de um Estado é medida pelo número de questões ou iniciativas que apoia esse papel, vai tornar a França um ator muito importante no círculo das Nações Unidas. Isso também vai justifica o fato de que desde 1997 o cargo de subsecretário-geral para as operações de manutenção da paz sempre foi confiado a um cidadão francês. A maioria das missões da manutenção da paz nas últimas décadas foram realizadas na África subsaariana. E o questionamento da expertise francesa em África está correndo o risco hoje de resultar em críticas crescentes ao seu papel como porta-voz para os assuntos africanos no Conselho de Segurança, que é um papel também que já foi denunciado pelo Mali. Então, uh, eu gosto muito do presidente do Mali e também do Mali, porque todas essas críticas, hoje, tudo o que estamos a ver hoje com essa ruptura da França com esses países, ex-colônias então da França, começou com o Mali, porque é o Mali que abriu a porta para todos os outros países então poderem também seguir então atrás do Mali. E por isso que eu admiro muito o presidente atual então do Mali, de todos esses esforços que ele está a fazer, mesmo com a pressão aí então que eles estão a subir, sabe, contra a França e até a CDAO também, que às vezes também estão a colocar embargos. É assim que chamam, professor? Não sei, então, embargo. Embargos, Embargos, sim, embargos. embargos também, sim. Então, porque com então, a CDAO, né? Então, que é então, aquele bloco lá econômico, então, da África Ocidental. Então, mas mesmo com isso, o Mali não voltou atrás, sempre está indo em frente, então, enfrentando todas essas dificuldades, e acho que é muito corajoso, então, da parte desse presidente. E, de forma mais geral, o papel de porta-voz dos países africanos que a França havia se auto-atribuído em organismos multilaterais também, por exemplo, temos o G7, o G20, e não é mais crível. E esse papel de defensor dos países pobres nesses organismos multilaterais não apenas contestado por outras potências, por exemplo, a China, ou também a Rússia, já falaram várias vezes sobre isso, a Itália. Até a Itália já criticaram também essa política da França, então, sobre os países, as ex-colônias, então, da França. E também pelos países africanos, né, com certeza. Uh, e depois vou falar também do declínio econômico relativo. Aqui, e sobre isso, vamos ter aqui a perda de participação do mercado para novos parceiros, porque antigamente a França dominava bem o mercado desses países francófonos, mas hoje temos a presença muito marcante da China. Da China, por exemplo, no Senegal, temos a China, temos a Turquia e recentemente Emirados Árabes Unidos também estão a dominar muito o país e a Rússia também. Então, a França agora não está o único parceiro agora ao
o único que está a fazer investimentos nesses países agora, porque ele tem muita concorrência agora com a China e esses países que eu acabei de citar aqui. Temos também menos investimento direto franceses em certas regiões. Agora, não tem mais muitos investimentos franceses. E acabando essa parte aí, vou falar agora sobre os fatores de uma perda acidentes de credibilidade da França. É só uma observação aí, Aham. o Jean, a formação na graduação, ele é de relações internacionais. Então, um dos aspectos importantes que nós temos que pensar é pensar na análise das relações internacionais. O Brasil quer fazer comércio, a maneira do Brasil crescer é o comércio internacional, é poder vender para o mundo todo, mas nós temos, não basta apenas vender, mas é como vender, e para entender como vender, nós temos que entender o que está acontecendo em determinadas regiões. Então, Isso. isso é fundamental. Então, a análise, por isso que a análise das relações internacionais, o que está acontecendo, quais são os efeitos, e de que maneira eu vou chegar lá, isso é fundamental. Não esqueçam, para nós, por isso que eu disse qual que é a importância dessas questões para o Brasil, ela é fundamental. Nós temos que tomar ciência do que estamos fazendo no mundo, no nosso papel. Queremos vender, somos amigos de todos, etc. Mas nós temos que entender o contexto. Contexto, Sempre temos que entender o contexto. O que o Jean está trazendo agora é algo extremamente precioso. É um continente de 30 milhões de quilômetros quadrados. Pense, a América Latina tem 17 milhões. É um continente de 30 milhões de quilômetros quadrados. Nós falamos muito ali do Oriente Médio, falamos muito do Sudeste da Ásia, mas do outro lado do Oceano Atlântico, tem do Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico, tem a África. Então, é o continente relativamente mais próximo e que nós temos que entender, se queremos ser respeitados, nós temos que entender o que acontece lá. Quais são as questões que acontecem lá? Então, também um exercício de cidadania, entender o outro. Não é só de cidadania, mas é um processo civilizatório. Para poder entender o outro, nós temos que entender o que está acontecendo. O processo de descolonização na África foi muito mais traumático do que na América Latina. Nós tivemos um processo, nós exterminamos a população autóctone daqui, com exceção de alguns dos países, que tem a maioria ainda indígena, né? Bolívia, Paraguai, parte do Chile, mas na África não foi feito isto. A população era muito maior, muito mais consistente, e o papel foi muito mais dramático. E entender esse contexto, para nós, é fundamental até para saber as nossas relações com os países do centro. Por isso, a análise que o professor Jean está fazendo é de extrema importância. Vamos lá, Jean. Obrigado, professor. Então, essa parte eu vou falar sobre fatores de uma perda ascendente de credibilidade então, da França. E o primeiro ponto que eu trouxe é o legado neocolonial mal assumido da França vis-à-vis das suas ex-colônias. A memória da colonização permanece viva, com poucos gestos simbólicos ao reparadores então da França. A falta de reconhecimento histórico confiável de reparações, isso alimenta o ressentimento coletivo. Por exemplo, temos o massacre de Charleroi, que foi um massacre cometido por tropas coloniais francesas e policiais contra os que eles chamavam de tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais eram fuzileiros, né, os que participaram na Segunda Guerra Mundial ao lado da França e que vieram da África. Mas como eles levavam todos eles para Senegal, aí eles deram o nome de tirailleurs sénégalais, então fuzileiros senegaleses. E isso aconteceu em 1º de dezembro de 1944.
então, no acampamento militar de Charoy, perto de Dakar, na colônia do Senegal. E os relatórios oficiais falam de 30 aos 60 mortos, mas historiadores eles falam de 35 até 400 mortos. E o que causou tudo isso é que depois então da guerra e eles foram retornados para a África, eles pediram o dinheiro, o pagamento deles, né? Eles reclamavam o pagamento deles e simplesmente a resposta da França foi isso. Então, fuzilar todos eles, todos os que reclamavam o pagamento deles. Então, depois então deles foram participar na guerra ao lado da França. Era esse pagamento então que eles receberam. E isso até hoje dói, então dói muito para muitos familiares que tinham, por exemplo, o bisavô que participou nessa guerra e foi morto dignamente porque reclamou o que a França então deveria pagar para eles. E outro ponto é a comunicação frequentemente desajeitada, os discursos paternalistas ou desconexos, por exemplo, os comentários do presidente da França, o Emmanuel Macron, sobre a demografia africana. E também temos uma diplomacia francesa que é considerada agora muito arrogante ou condescendente por alguns jovens africanos, através então das redes sociais, falam muito sobre isso. E eu coloquei aqui, professor, não sei se você pode ler aqui a frase aqui que eu coloquei, que é uma frase que o Emmanuel Macron aí falou, acho que era no mês de janeiro passado. Então, falando então dos presidentes africanos, desses presidentes, né, agora que estão a, a, a mandar embora essas bases militares francesas. Então, se você pode ler a frase, professor, por favor, Sim, porque não estou acho que chegando bem. acho que se esqueceram de agradecer. Não importa. Isso virá com o tempo. A ingratidão, como eu bem sei, é uma doença que não pode ser transmitida aos humanos. E eu queria fazer essa pergunta para o professor. Como que você analisa essa frase, por exemplo, então, do Emmanuel Macron, quando ele fala assim com os presidentes então, da África? Ele queria que os africanos agradecessem a participação francesa na ajuda que eles tiveram, que os franceses deram para o desenvolvimento dos africanos. É uma incompreensão, é curiosa essa posição, porque dentro da nossa perspectiva ela é arrogante, ela é complexa. Então esse é o nosso desafio. Acho que ele foi infeliz. Essa questão. Acho que foi muito infeliz. Eu não sei se não sei se está aqui o professor. Aqui, Então, estou. não, 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 não. Eu tô o Ah, professor Marcos ah, Souza. Não sei que se não acabou não entrando. Mas essa é uma experiência complicada mesmo. Aliás, o Macron ele é vezeiro em fazer umas declarações um pouco complexas. sempre, sempre, sempre mesmo, porque essa declaração que ele fez, aí então ele levantou muitos debates então na África, até quase muitos presidentes então responderam também para ele sobre isso, porque acho que era muito bom que ele lembrasse na Segunda Guerra Mundial, então todos os africanos que foram lutar para a França e que morreram. Então, e nenhum africano falou que a França esqueceu então de agradecer, né? Porque para eles talvez a última palavra aí que ele fala, talvez que ele não considera que os africanos são seres humanos, né? Tipo ele, entendeu?
Aí eu analisei também essa frase, por isso que eu coloquei aqui. Então, só para mostrar um pouco a arrogância, então, da diplomacia agora francesa, quando Emmanuel Macron fala com os presidentes da África, porque parece que ele está falando com o filho dele, ou sei lá, uma pessoa, mas ele está falando com os presidentes também, tipo ele. Então, ele tem que respeitar, como a gente respeita quando a gente fala então, do presidente da França. Acho que é isso que falta agora para ele, porque não tem mais o que falar, né? Porque agora as coisas mudaram, porque a África agora não é aquela África antigamente, que tinha complexo da França, ou que sempre a França tinha que decidir o que nós temos que fazer, como que nós temos que tratar os negócios com a França. Ele que estava aí na mesa para ditar as regras do jogo. Agora isso tudo mudou. E obviamente que eles não vão gostar. Certo? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui. E aquele outro ponto também é o papel das redes sociais e das novas influências. Hoje, com as campanhas de desinformações, às vezes, que eles falam que são orquestradas por potenciais rivais. Por exemplo, a França sempre está acusando a Rússia com esses mercenários, então, do Wagner, né? Sim, Grupo Wagner. É isso mesmo, que eles estão a amplificar mesmo a rejeição à França, a colocar o ódio na França, porque essas mídias que estão só mostrando as coisas que não são reais, então, sobre a França, né? Falar mal da França para os africanos poderem criticar mais a França, mas acho que isso tudo não tem nada a ver, porque as pessoas estão viajando, as pessoas estão estudando. Hoje, muitos africanos estão indo se formar fora da África, dentro da África. Hoje temos boas universidades também, então as coisas vão mudar, porque não é antigamente como nós temos que ir para a França para ser formado lá, sabe? E depois voltar. Não é mais isso. Temos muitas boas universidades também na África, ou também vamos nos outros países. Óbvio que vamos ter uma outra visão então aí do mundo e também de pensar. E É, as gerações. e até existe um papel que está sendo discutido aqui no Brasil, é da internacionalização, o SET, né, que é a nota máxima. A internacionalização é formar parcerias junto em determinados setores com outras universidades de outros lugares do mundo. Então, uma das questões importantes a serem consideradas nos próximos anos parcerias de universidades brasileiras com universidades africanas. A PUC já tem, ela fez um doutorado com Moçambique. O Teve, Moçambique, sim, já. É, teve uma parceria e também agora, terminando agora, uma parceria de doutoramento com Timor-Leste. Timor-Leste, ok. Mas existem projetos para avançar, principalmente em questão de Angola, parcerias para montar e voltado para o desenvolvimento de Dinters e Minters, então de doutorados fora de sede e mestrados fora de sede também agora com Angola tá começando uma discussão. Mas também não afasta a possibilidade de ter o Senegal, de parcerias nesse sentido, para o desenvolvimento conjunto, né? O que nós temos a oferecer, o que vocês têm a oferecer, fazer uma troca, que é uma coisa bem interessante. Aliás, esse é um É. dos assuntos que eu já tinha discutido com você alguns anos atrás. Sim, É, sim. que tem um papel, quando você se torna doutor, tem um papel a desenvolver. Então, esse é um fator importante a ser considerado. É. Obrigado, professor. E então eu estava falando sobre isso aí, sobre a influência, né, então, das redes sociais e também antigamente a gente só tinha as televisões francesas, né, que era o RFI, France 24.
E hoje temos outros canais hoje para poder assistir, para poder ver debates, entendeu? E isso também está enfraquecendo muito o soft power francesa. E as coisas estão mudando bastante mesmo. E no terceiro ponto, aí que eu vou abordar também, quais são as perspectivas de uma reconstrução ou de uma ruptura? Aí, o primeiro ponto que eu trouxe é um reposicionamento necessário da França mesmo, né? Então, passando de uma posição de grande poder tutelar para a de um parceiro igual. Daí, agora não vai ter mais a França que vai ditar as regras, não. Agora temos que sentar e ditar as regras juntos. 50-50. Não tem mais que a França que vai colocar as regras do jogo agora nas parcerias. Então, incentivar iniciativas pan-africanas autônomas sem explorá-las. Então, a França tem que incentivar agora iniciativas pan-africanas. E o outro ponto é o rumo a uma cooperação reinventada, que vai se concentrar na educação, na cultura, na ciência e empreendedorismo também local, em vez de apenas na lógica militar ou política. Porque a maior parte das coisas que a França então trouxe para esses países é sempre as cooperativas ou logística militar ou política. E isso agora tem que mudar, porque se você vê que a França sempre insiste sobre isso, porque tem interesses que ele está, então, a proteger nesses países. Porque uma base militar, porque sempre uma logística militar, ao se injecta nas questões políticas, então, desses países. Agora, isso que não queremos mais, mas queremos cooperações sobre a educação, sobre a cultura, ciências, o empreendedorismo local. E aquele outro ponto é reconstruir a confiança por meio de ações concretas. Por exemplo, reformar ou abandonar o Franco-Cefas. A França tem que entender isso e reconhecer esses erros também históricos. Por exemplo, o papel no genocídio da Ruanda, a repressão colonial. E falando mesmo da Ruanda, a França perdeu. Então, não vou falar a França, porque a Ruanda foi colonizado pela Bélgica, né? Mas como eles falam francês também, fazem parte então, da francófone, aí a Ruanda deixou o francês como língua oficial faz muito tempo, acho que desde 2011, se não me engano. E agora a língua oficial da Ruanda é o inglês. É o inglês. Daí não faz mais parte, mas é como idioma oficial lá na Ruanda. Agora é o inglês. A Ruanda passou a falar agora o inglês. Também a França tem que apoiar a juventude africana por meio de parcerias culturais, econômicas e educacionais equitativas. Daí, terminando essa parte, vou só entrar na conclusão aqui, que o declínio da França na África francófona não é apenas um fenômeno geopolítico, mas ele reflete também uma crise de confiança e um profundo desalinhamento entre as expectativas das sociedades africanas, mas também a atitude percebida da França. Se uma atualização genuína da sua política africana, a França corre o risco de perder permanentemente uma região que por muito tempo foi considerada sua esfera de influência. Somente uma revisão sincera, humilde e recíproca da relação franco-africana poderia reverter essa dinâmica de rejeição. Porque hoje temos os movimentos panafricanismo que estão aqui para proteger hoje os interesses então dos jovens, a maior parte então de todos os países africanos, não é só de um país, mas esse movimento está para todo lado então do continente africano.
que se chama o Movimento Pan-Africanismo. E muito obrigado a todos. Era isso que eu trouxe hoje para conversar com vocês. E Obrigado, sempre, professor. imagine, pessoal, alguém gostaria de ter uma pergunta, uma questão? É um tema diferente, é um tema extremamente útil. Lembre-se, nós estamos numa perspectiva maior. A professora Ângela, olá, professora, que bom vê-la. Também é professora de Relações Internacionais, e que é um tema que para nós é importante saber o que acontece ao redor do mundo. Isso faz uma diferença importante. Professora Ângela, gostaria de comentar alguma coisa? Vamos ver se os alunos têm alguma coisa para falar? Eles só estão aprendendo, né? Observando. Observando. Mas eu acho Bon, importante a pessoa até provocar um certo debate aqui, né, que também é a tua área. salut Jean. Moi, je Oui, suis. bonjour. Bonjour. Moi, j'ai vécu au Québec 10 ans. Ah Euh, ouais, c'est mais bien. Donc, oui, à Québec ou c'est- ça, dans quelle région? De la ville? à Montréal. À Montréal, ok, d'accord. Je vois. Oui, Donc, c'est moi, je suis à ça. Québec City. Ah, d'accord. Moi, Ouais. j'ai passé 4 mois à l'Université Laval. À Laval, ok. Donc, j'ai été Oui, là-bas aussi. donc, C'est bien. ouais, c'est ça. Bom, pessoal, então eu sou professora de Relações Internacionais, eu vivi também num país que tinha ex-colônia francesa, não num país, né, porque o Quebec é uma província, Ouais. mas que fala francês também, e esse assunto sobre a colônia a dominação francesa, a colonização francesa, sempre assim, me interessou porque eu também vivi lá 10 anos no Canadá e a gente sabe como que acontece aí essa parte de colônia, né? Porque a gente aqui no Brasil é colônia, eles lá são colônia, mas as coisas aconteceram de forma diferente, né? Bom, é, a, a colonização francesa lá no Canadá ela foi um pouco diferente, porque depois o Quebec, que era colônia francesa, foi cedida para a Inglaterra depois da Guerra dos 100 Anos. E Do, do, depois, de 1700, Guerra dos isso, Sete e Anos, daí, sim. a dos 7 anos. E daí, a, a, o Canadá, ele faz parte da Commonwealth, depois da independência, não foi independente total, mas faz parte da Commonwealth. Eu recebi uma bolsa da francofonia. Não sei se o Jean, você recebeu bolsa da francofonia? Eu não recebi, mas eu conheço essa bolsa, né? Sim. Mas Isso. eu nunca recebi. Porque é uma forma também de você fazer essa coisa de você doutrinar outros estudantes, né, outros intelectuais, com a questão francesa, né? Então, eles distribuíam bolsas aqui para o pessoal da América Latina, para os países africanos de língua francesa. Então, eu fui para o Canadá com bolsa com os estudantes, até chineses, africanos, aqui latino-americanos. Então, a gente conversava muito, os estudantes, embora de muitas áreas diferentes, né? É, só eu noto sobre, agora voltando aqui ao teu assunto, a França, assim, fazendo um comparativo entre França e, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, com a questão da descolonização. Você tocou no assunto que quando a Segunda Guerra Mundial, que eles foram lutar do lado do lado dos aliados contra o nazismo, depois que eles voltaram para os seus países de origem, tanto os africanos, os indianos, os australianos e outros países, eles falaram: por que a gente está lutando contra um governo opressor
se aqui a gente é oprimido, entendeu? Então, isso também fez, claro que foi um enfraquecimento também econômico da Europa, fez com que acontecessem todos aqueles movimentos de independência, ok? Só que, para o azar aí desses países que sofreram essa independência, a Inglaterra, diferentemente da França, vocês podem notar, quando a gente pega as independências dos países ingleses, da Inglaterra, as independências foram muito mais rápidas e muito mais, vamos dizer, tranquila do que as guerras que aconteceram com a França. A França não queria largar o osso, como a gente fala aqui. Por exemplo, a gente vê lá na Indochina, né, na Guerra da Argélia, nas guerras todas que aconteceram de independência. E mesmo aqui, por exemplo, na América Latina, a gente ainda tem a Guiana Francesa, que é a única Guiana que continua sob influência de um país central. Então, a França teve muita dificuldade de largar a influência dela em cima das colônias. E isso vai perdurar até pouco tempo, como você bem colocou aqui, que você fez uma explanação muito boa dessa perda, né, de influência que a França está tendo aí em cima das colônias. A França também não largava as colônias porque a França não produzia grande coisa. Você sabe que durante muitos anos a França foi dependente economicamente do comércio com as colônias e da produção de matéria-prima. Então, por exemplo, ela não assina o acordo do Mercosul porque ela tirava das ex-colônias, ela tinha essas... né? Engraçado que os produtores, os agrônomos franceses, não reclamam né, do comércio com as ex-colônias, mas reclamam do comércio Mercosul. Do Mercosul. Sim. Isso é engraçado. Mas o que a gente... e daí, assim, a Inglaterra, né, eu estou fazendo esse paralelo entre Inglaterra e França, a Inglaterra ela vai ter uma influência muito mais sutil do que intervencionista, como você colocou aqui, dos exércitos, né, franceses nas colônias, não é verdade? Toda essa influência política que teve em cima dos governos locais, que isso acontece mesmo. A diplomacia francesa ela é muito agressiva na questão da intervenção, né? E a Inglaterra não, ela colocou todos esses países para dentro do Commonwealth, né, que é uma organização assim, não é uma OTAN, não é um bloco econômico, mas é uma reunião desses países. E ela vai privilegiar o comércio e as relações de maneira muito mais sutil do que a própria França. Você não acha, Jean? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo isso a gente conversa sobre isso também na África, porque a maior parte de outros países foram colonizados então pelos ingleses, mas você nunca vai ouvir os ingleses se meter nas questões políticas desses países, nunca. Como a gente fala, então, a França tem boca mole, só a França só que fica só se enchendo, aí entrando nas questões políticas dos nossos países, toda hora é a França, tudo que acontece é a França. Tem guerra, a França fala que vai resolver. Então, não tem nada a ver, mas a França vai lá. Mas você nunca vai ver os ingleses, por exemplo, Ghana, então, Nigéria. Então, a Nigéria tem um jihadista. Você vê, então, lá pro lado da Quênia, tem terrorismo, tem muitas coisas, mas você nunca vai ver, por exemplo, os ingleses se mexendo lá para indo. Sempre franceses que pensam que ele pode resolver todos os problemas da África. E isso todo mundo sabe que não é verdade. Só eles vão para os interesses, só vão para os recursos naturais desses países. Isso que eles estão fazendo com o Niger, então, com os minerais, então, que eles pegam do Niger.
Agora, então, o Niger mandou eles embora, rompeu os acordos que ele tinha dessas empresas, então a França, até os americanos também. Aí eles todos estão com raiva disso, agora estão a diabolizar o novo presidente que está lá, a diabolizar o país, mas todo mundo sabe que é só os interesses dele. A França não faz nada por nada, não. A França não ajudou ninguém na África. A França veio para se enriquecer, porque a França não tem nada. Hoje, se a França ficou assim, um país muito desenvolvido, é por conta, então, dos recursos então, que ele pegou nessas ex-colônias na África. Mas a França, não, como você acabou de falar, então, não produz nada. E é isso também. Mas essa questão da França, assim, vamos dizer, largar o osso, né? Largar essa influência, né? Afrouxar essa influência nesses últimos anos, eu vejo por vários fatores também. Você mencionou alguns, né? O fortalecimento aí dos Dos governos governos. africanos. Você, assim, como se diz, o fortalecimento de uma autodeterminação, né? De uma inteligência artificial, assim, a inteligência nacional, né? Que está se fortalecendo. Mas eu acho que, por exemplo, a França, nos últimos anos, teve a guerra da Ucrânia, ok? E a França foi chamada, porque a França ela é meio arrogante com essa questão militar. Ela saiu da OTAN lá em 66, eu acho, 66, e voltou só na Guerra da Bósnia, porque ela sempre quis ter assim, uma predominância na questão política militar, né? Com a bomba atômica, com toda essa questão. E a França foi chamada, depois da Guerra da Ucrânia, para participar um pouco mais efetivamente da questão militar, porque é muito fácil ficar gargarejando se você não coloca dinheiro, se você não coloca recursos, né? Num exército europeu, assim, é bom falar, mas você tem que tomar atitude, ok? Então, eu acho que a guerra da Ucrânia fez com que a França parasse de influenciar os países africanos, né, de uma forma militar e mesmo politicamente, para se voltar mais para uma política europeia, não por iniciativa própria, mas por pressão da própria União Europeia. Principalmente a Entendeu? Alemanha. Entendi. Sobretudo por causa do Brexit, né? Porque o Reino Unido caiu fora. Saiu, sim. E daí a França e a Alemanha, que foi a mãe e pai da União Europeia, ela teve que tomar uma atitude. Outra coisa também que a gente viu foi o endurecimento da política de imigração na própria Europa. Então, aquela mão de obra barata, né, que existia, que o pessoal entrava, a gente sabe os problemas que causaram aquelas lá em Paris, sobretudo, né, aquelas regiões assim, né, no banlieue, não sei como falar. É isso mesmo, então, Bali que é tipo. É, Então, a periferia, né? Então, a periferia, isso, para ver como que eu ainda não lembro. E daí, e daí eles viram que esses problemas sociais ali dos imigrantes causavam muito impacto, né? Muita revolta. E daí começaram a endurecer com a política de imigração e ficou faltando mão de obra. Os franceses estavam lá servindo, porque a França tem serviço militar obrigatório, estavam lá servindo na África, entendeu? Então, pouca natalidade de gente, volta para cá para trabalhar aqui em solo francês. Outra coisa também que eu fico preocupada, Jean, é que não, assim, os governos africanos eles não podem substituir, como fez Cuba, né? Cuba, quando fez a Revolução, falou: a gente se livrou dos Estados Unidos, a influência americana, mas passou logo que automaticamente sob influência soviética na época, entendeu? Eu tenho muito medo que os países africanos saiam
Claro que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, não é, É. Jean? É. É verdade. E daí com legitimidade saiam da influência francesa, mas os chineses são muito ávidos, não só com vocês, mas com a gente também, que quando a gente sai de influência de um país, a gente cai na influência de outra polo de poder no mundo, ok? Então, a China ela é muito sedutora com os países africanos. Em vez de ficar lá só tirando, ela constrói estrada, constrói hospital, constrói, né? Imobiliários, casas, faz tudo, Isso, hospitais. faz tudo. Mas a gente não pode, assim, como se diz, ficar iludido que isso é É. só por assim, gentileza, né? Mas também eu acho que a gente está muito esperto agora, porque tudo que a gente Que passou com bom! a França, tudo que a gente passou com a França, eu acho que a gente não vai ser mais enganado, que seja a China, a Rússia, todos esses países. Eles estão chegando, mas agora Eu sei. tem agora uma nova elite. Uma nova elite. Não é mais os mais velhos que estavam lá, porque os mais velhos todos eram corruptos, só pensavam só Eu neles. sei. Mas agora, essa mudança que está tendo agora, eu acho que a gente está muito esperto, sabe? E o Ah, povo, que bom. sim, e o povo e essa juventude, eles são muito determinados. Daí, Ah, que bom. porque sempre tem protesto. Sempre que tem alguma coisa que eles não estão de acordo, eles vão denunciar, eles vão sair para a rua e vão denunciar. E sempre, aí, esses movimentos, quando tem muita força na rua, você vai ver sempre eles vão voltar atrás. Os dirigentes sempre voltam atrás. Por exemplo, é o caso do Senegal. Mas tem outros países ainda que não têm isso. Mas o Senegal tem essa força hoje que hoje o presidente não pode fazer o que ele quer, não. As pessoas saem mesmo para a rua, as pessoas vão denunciar, vão se manifestar, mesmo a polícia vai matar, mas isso não vai fazer que eles vão voltar atrás. E isso a gente viu desde 2021, quando o ex-presidente queria continuar a se apresentar para o terceiro mandato. Daí, então, 3 anos, o povo estava na rua. Mataram mais de 60 pessoas, mas isso não fez que as pessoas voltassem para trás. Até o presidente voltou atrás, daí não se candidatou. Pegou o chefe então da oposição, colocou na prisão, impediu para ele não participar, mas ele escolheu uma outra pessoa e todo o povo foi votar para essa pessoa que ninguém conhecia. E hoje, então, ele que é o presidente. E o ex-chefe, então, da oposição é o primeiro-ministro, então, do Senegal. Aí eu tenho muita confiança nisso, que a gente não vai cair mais, então, nessas armadilhas desses países. E a China, isso é verdade. São muito seguidores mesmo. Eu já vi, Sedutores, é. Ué. muito mesmo. Mas uma coisa que você está falando do Senegal, mas uma coisa que também eu acho que é uma coisa boa, e que eu acho que também ajudou assim a população, de uma forma geral, se fortalecer, foram a ação dos blocos econômicos. Eu não sei se você já estudou os blocos econômicos africanos, Sim. A mas os, CDAO, e o EMOA também, temos esses dois aí que o Senegal está muito presente. é isso, os blocos africanos, os blocos econômicos africanos, diferente aqui os aqui da América Latina, eles são muito fortes. É. E é engraçado que é diferente dos blocos econômicos asiáticos, porque os asiáticos eles focam muito na economia e no comércio. E os blocos africanos, eles focam muito na questão política, né? Política, isso mesmo, muito, muito, Muito muito. política. E, por exemplo, mesmo a questão de um parlamento dentro do bloco africano, que aqui no Mercosul a gente ainda não tem um parlamento, Então, eu eles não já sei se têm. você viu, né? Se você viu, então, os deputados, então, da CDAO, então, que é o bloco econômico, então, E esses o deputados, parlamento. talvez. Eu até falava que eu até dizia para os meus alunos que os blocos africanos eles estão remendando o que foi feito lá na Conferência de Berlim, sabe? Aqueles povos Quarto-General. que foram
O Ato Geral de Berlim. Isso, que aqueles povos que foram separados lá pela Conferência de Berlim, eles agora estão se unindo através dos blocos econômicos, porque os blocos econômicos africanos é impressionante o trabalho assim muito forte que eles fazem e resultado muito bom, entendeu? Então, eu acho que essa parte do fortalecimento dos países africanos com os blocos econômicos para você, para lá para os é muito bom. É uma coisa, um trabalho muito assim efetivo para a população, para a opinião assim da sociedade, Da né? sociedade, é isso mesmo. Então, porque eles têm esse parlamento que eles se encontram de vez em quando, aí, então, com deputados para falar, então, dessas questões sociais, a maior parte, e eles representam mesmo os povos de todos Isso, os países que fazem parte do bloco econômico. isso, e não é um, são quase todos. Todos, É todos, muito, todos. Então, muito tem vários. forte. É, Muito forte, mesma coisa. E a França também eu acho que deixou um pouco o osso, largou o osso, vamos dizer assim, porque eu acho que esses países eles estão também investindo numa coisa agora que são essas novas tecnologias e a inteligência artificial. artificial. Uhum. Hum. Então, você gastar mantendo as forças armadas nos outros países como uma forma de dominação, para o futuro isso não vai mais adiantar, entendeu? É. A gente está vendo até ontem, né, com o bombardeio lá em Israel e no Irã, que essas novas tecnologias que vão substituir o ser humano, né? Drones e mísseis com precisão e inteligência, né? Vai lá, manda um cara se infiltrar então aquela ideia de grandes exércitos, né? É, Mobilizados num país que tem um custo muito caro, né, para muito o país, caro. isso não vai mais funcionar. Então, É. daqui para frente, a gente vai pensar que esses países vão dominar a gente, quando eu falo a gente, eu falo aqui também do Brasil, através de tecnologia. Isso é Porque verdade. já dominam, então a dominação vai ser diferente. Então, a gente não tem que se iludir, a gente se livrou deles. Não, não. Porque se a gente não começar a também trabalhar nisso, a gente vai perder terreno, Isso mesmo. entendeu? Hum. E, é, assim, uma coisa muito boa é que está se formando uma elite de inteligência, como você disse, na África, e com perfil africano, É. né? A única coisa que eu acho que não se deve assim pensar é que ficar esperando uma retratação dos países colonizadores. Você colocou a frase aí do Macron e daí eu acho que uma vez eu vi um documentário sobre o Vietnã. O Khmer Vermelho, o Khmer Rouge, né, tinha aí Não é? Camboja. dizimado, No Camboja. dizimado no Camboja. Não, mas o Khmer Vermelho foi No Camboja. também No Camboja. no Vietnã, eles não Os atuaram Vietcongs. também? Daí eram Vietcongs. Eram os Vietcongs que eram guerrilheiros O norte começou com o Khmer Vermelho, né? E Não, não. depois. O Khmer Vermelho era lá do Camboja. É, mas Pol daí, Pot. perguntaram para os países asiáticos, né, se eles queriam abrir um processo, como aconteceu naqueles tribunais especiais lá em Haia. Uhum. Tiveram aqueles tribunais especiais na ex-União Soviética, ex-Iugoslávia, né? O Tribunal de Tóquio, o Tribunal de Nuremberg. Nuremberg, todos esses tribunais, e perguntaram para eles: vocês querem abrir um processo? Eles falaram: não, a gente não quer, sabe por quê? O que passou, passou. Quem morreu, morreu. E, isso não vai voltar.
E eu acho que se os franceses tivessem que pedir uma retratação com todos os povos, os ingleses também, os portugueses, nós brasileiros lá, eu não sou, a gente é brasileiro, mas a gente é essa mistureba, né? Então não Uhum. sei. Mas, né, os portugueses e os belgas, né? Então todos esses povos teriam que se retratar também, porque a coisa não foi feita de uma forma unilateral, única. Todos eles se meteram, mas Daí passa a ser um anacronismo, né? Porque é exatamente isso. São fatores do passado, nós temos um modelo econômico, tinha um modo de pensar que hoje é completamente diferente. Então, retratar-se por algo que já aconteceu lá atrás não tem o menor sentido. Eu achei engraçada essa questão dos asiáticos, que os asiáticos têm essa coisa, né? Passou, passou, vamos para frente. E a gente tem essa mágoa, né? Fica ali remoendo a mágoa, querendo que os caras peçam perdão. Então, eu acho que Sofrência, né? Nós temos a sofrência. a sofrência é pior, e alguns povos são piores, né? Como os argentinos, que sofrem bastante, tem gente que sofre, né? E vive disso. E eu acho que a gente tem que tocar para frente. Um exemplo que eu tenho bem bom é que, por exemplo, todas assim os grandes ditadores, depois que eles são derrubados, ficam lá acusando o passado, né? A gente viu, por exemplo, sei lá, como chama logo depois que veio o Lenin, não, o Stalin, que foi colocado lá pela junta, lá na União Soviética, já lembro, que ficou denunciando os crimes do Stalin e foi derrubado. Sim, sim. Eu estou velha, então eu esqueço às vezes. Ele comandou inclusive a resistência em Stalingrado, Nikita Khrushchev. Nini, eu chamo ele de Nini, o O Nikita Nikita Khrushchev. Khrushchev. É. Todo mundo fica ali lembrando que fez o passado, né? Acusando, olha, esse fez isso. O único que não fez isso foi o Deng Xiaoping. Quando o Mao Tse-tung fez horrores na China, horrores, Inclusive sobre matou. Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping, quando ele chega no poder, ele não chega no poder, porque ele nunca foi presidente, ele sempre foi só lá. Mas, mas ele que tocava a coisa, né? E daí, sabe o que ele faz? Ele não fica destruindo a imagem do mal. Ele não perde tempo falando mal, foi horrível, mal fez mal para a economia, fez mal para o país, fez mal para o povo. Ele tocou para frente. Inclusive, de todos esses heróis aí, o único que ainda tem estátua grande ali sendo venerado é o Mao Tse Tung. Por quê? Porque não foi ver o passado, entendeu? Então, se você fica revirando o passado, você perde tempo acusando e apontando o dedo para os outros. Esse não fez isso. Esse foi culpa disso. Eu sou muito. Acho que é porque eu já casei 2 vezes, tenho 2 ex-maridos, então também não fico revirando o passado. Eu toco para frente, entendeu? Essa é a minha postura, e quando eu vejo isso nas relações internacionais, eu acho isso muito louvável, sabe? De você tocar para frente, ok? Toca para frente a coisa. Isso mesmo, Então, obrigado. então Eu digo para o Jean, ele tem um papel importante, que ele às vezes hesita em avançar. Ele fica ali, tá bom, faz o teu pós-doutorado no Canadá, mas ele tem um papel importante a desempenhar. com certeza, voltando para. Tem um papel importante. Então é uma coisa que não pode esquecer. Tem que Não, ter a lucidez, isso é fundamental. Nós temos um dever, com sempre temos um certeza. dever. Nós temos que tornar o mundo melhor do que recebemos. É, E onde é que nós vamos tornar o mundo melhor? Jean, eu também estudei lá e tudo que eu aprendi eu trouxe para melhorar a minha o vida. Brasil.
Fiquei É, com vendo aula. certeza eu vou voltar. Eu tenho certeza, eu vou voltar mesmo. Estou esperando ainda buscar mais conhecimento ainda, mas eu vou voltar um dia, com certeza. Vou Que chegar. bom. É, Mas eu gostei muito da tua palestra, foi muito bacana. Isso faz a gente pensar bastante. É muito bom você ouvir alguém, não uma pessoa que estudou, mas uma pessoa que vivencia isso, né? Isso é é. muito mais rico para a gente. Muito E, obrigado. E parabéns, enriquece, Jean. claro, isso enriquece, nos tira do lugar comum, que é muito fácil falarmos aqui dos nossos problemas, etc. Temos, mas É. o olhar do mundo, sobre o mundo, ele é fundamental. Para nós, nós como núcleo de pesquisas, não ficarmos adstritos apenas ao regionalismo, mas pensar o mundo faz parte. Por isso que eu digo sempre, e a Ângela, para o pessoal que não conhece a professora Ângela foi minha chefe durante quase 20 anos lá na Unicuritiba, é uma amiga muito querida. E depois, exatamente por essa questão de provocar eu sempre digo para ela, a análise das relações internacionais, que o curso de relações internacionais tem, é de uma preciosidade gigantesca para todos os setores, setores econômicos, setores do direito, para fazer contratos, nós temos que pensar o que os caras fazem, para poder entender como é que a gente faz? Eu sou prova viva. Nós negociamos o mesmo objeto. Frango. Foi a experiência com o Panamá foi diferente, o Sultanato de Omã foi diferente, com o Japão foi diferente, com Singapura e China foram diferentes. E o objeto era o Hum. mesmo. O objeto era o mesmo. Então, mas como é que a gente tem que entender isto? Quem vai dar a resposta? É a análise das relações internacionais. Isto vai. Daí você tem que contextualizar para poder entender por que determinadas leis são feitas dessa maneira e, e aí sim você pode negociar. Mas você tem que ter questões prévias. Sempre questões prévias antes. O nosso núcleo, ele pauta exatamente por essa visão, uma visão maior. A professora Ângela também faz parte do NEAD há muitos anos e também sempre contribui quando você está na hora de fazer uma apresentação, professora. Já está na Tá hora de fazer bom. uma apresentação. Até Ô, para Jean, combinarem Sim, vocês dois aí. Você está em Laval? então, eu fiz aí a pesquisa na Universidade de Laval, aqui em Quebec City, daí eu terminei desde o final de 2022. Hum. E É. você agora está morando aonde? Agora eu estou aqui numa cidade que chama Baie-Saint-Paul, que fica 1 hora de Quebec City. E você fala português tão bem assim como? Porque eu estudei em Curitiba, eu estudei lá no PUC. O meu Ah, que professor, o bom. professor Luiz Alessandro, Daí foi era meu o meu Ah, orientando, professor. legal. o meu orientando no mestrado e no doutorado. E doutorado. Ok. É. Parabéns. Jean, se você Obrigado. precisar de mim, que eu leia alguma coisa e te ajude, eu fico à disposição, viu, Jean? Tá certo, tá certo. Depois vou pegar. Pode me mandar o seu e-mail, eu Ok, vou pegar o seu e-mail. Tá tá certo. bem. Muito Ok. Bom, obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Obrigado imagine, pela bom, contribuição. pessoal, é sempre oportuno, são coisas que ajudam a gente a refletir, né? Ajudam a gente a refletir. Nós estamos em um momento complicado, essas questões que acontecem no Oriente Médio, na Rússia, mas agora no Oriente Médio, elas podem sair facilmente de controle. Também fazer uma análise sem paixões também é uma questão importante. Eu lembro, só fazendo um complemento, fazer um parênteses aqui, não esqueçam que o Irã não reconhece a existência do Estado de Israel. Israel não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Então, nós temos aqui questões importantes. Tá bom, vamos falar de direito internacional. E qual norma que nós vamos seguir? Vai ter guerra?
mas guerra é declarada entre estados. Vai ter então um conflito? Qual a norma que eu vou seguir? Vou seguir as normas das convenções internacionais ou não vou seguir? Então, nós estamos em um problema, são problemas no nosso mundo que nós estamos enfrentando perigosos. Que nós estamos dentro de limites que o direito internacional mostra sua limitação. Ele mostra sua limitação, porque ele é um instrumento, eu posso usar ou posso não usar, posso fazer uma guerra total ou não posso fazer uma guerra total. Então, nós temos algumas mudanças aqui que devem ser pensadas. A questão de trazer do cenário a África, ela é relevante, sempre relevante, porque é muito fácil falar do Oriente Médio, muito fácil falar da Ásia, muito fácil falar das questões da América Latina, europeias, e nós não falamos tanto da África. E a África é um Verdade. continente com mais de 1 bilhão de habitantes. É um continente com 30 milhões de quilômetros quadrados. Ela é uma geografia complexa e que é extremamente rica em minérios, em produtos, e frequentemente ignorada pelos países do centro. E por isso que esse trabalho do Jean é de uma grande relevância. Ele serve para nos posicionar no mundo. Bom, para finalizar, então, lembrando a vocês, essa é a nossa última apresentação este ano. Nós teremos no começo de julho, eu vou mandar as datas. Tem uma série de atividades que o pessoal que entrou agora vai ser obrigado a fazer, tá? Vai ter que participar, vai ter que fazer, vai ter que produzir. Eu estou obrigando a vocês a produzirem. Nós vamos ter aí o congresso do NEAD, vocês vão ter que produzir obrigatoriamente pelo menos um arquivo expandido, um resumo expandido, vão ter que produzir. Isso eu estou obrigando a vocês a enriquecerem o currículo. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão agradecer lá no futuro, né? Porque isso conta pontos. Jean, eu agradeço a tua delicadeza em proferir uma magnífica palestra. Professora Ângela, é sempre uma satisfação te ver. Sabe que eu te adoro de paixão, realmente nossa amizade já há mais de 2 décadas aí, ela é sempre profícua. A vocês todos, desejo um excelente final de semestre e vamos nos encontrar no semestre que vem. Luiz, é, com os acontecimentos agora, não tem possibilidade de fazer uma mesa redonda, não uma palestra, mas uma mesa redonda para discutir. Tem tanta gente que a gente fica vendo ali no grupo sobre a questão, assim, Podemos uma marcar. hora. Bom, marcar você, o Andrew, O André, o Mar. o Marcos, Veja aí se o a pessoal Fran. não quer fazer, Sim, podemos fazer fazer. não precisa ser uma apresentação formal, assim, bem bacaninha como o Jean, com tudo organizado, mas pelo menos um debate, que cada um dê uma opinião Isso, e que podemos aproveitar, já está a coisa está agendada. tão forte. Dá para fazer sim. Seria muito bom. Nós podemos marcar Hum, nos próximos duas. Vou organizar nesse sentido. É uma tá boa ideia. bom, É uma boa ideia. tá. Porque a Tá? gente fazia isso pessoalmente, lá na Curitiba, né? Aconteceu uma coisa muito forte, assim, a gente Isso. reunia e todo mundo dava opinião. Eu acho bacana, porque senão a gente perde o calor. Em vez de só ficar ouvindo noticiário, a gente discute a coisa. Eu acho bacana. Sim, vamos fazer então. Tá Então bom. eu dou notícia para vocês já nos próximos dias. Já vamos organizar nesse sentido. Tá bom? Obrigada, Jam. Merci. Obrigado. Pessoal, um Obrigado, abraço a professor. todos. Tchau, tchau. Merci. Até então, ainda esse semestre, vamos fazer essa reunião então. Tá bom? Boa. Tchau, Tchau, então. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jam, devia